Continuando então, pessoal, agora nós vamos falar quem interpreta a Constituição, né? Afinal, quem são os intérpretes da nossa Constituição? Bom, para a doutrina jurídica mais tradicional, a interpretação constitucional é uma tarefa eminentemente judicial, né? Principalmente pelas Supremas Cortes, pelas cortes constitucionais, de acordo com a doutrina tradicional, então, caberia a elas, a essas cortes, a interpretação da Constituição. Inclusive, esse entendimento, em certa medida, está consagrado no nosso texto constitucional, né? A nossa própria Constituição diz que compete ao STF precipuamente a guarda da Constituição. Portanto, caberia ao STF dar essa última palavra em matéria constitucional. Não é à toa, portanto, que hoje em dia, né, a gente observa até uma judicialização da política. Não só pelo STF, mas também pelos juízes como um todo, mas vamos falando agora do STF enquanto guardião da Constituição, né? Tem sido observadas diversas matérias de ordem política serem definidas pelo STF, e isso tem sido bastante criticado pela doutrina, pelos aplicadores do direito como um todo, né? Uma vez que o STF estaria invadindo em maior ou menor grau a atividade de incumbência precípua do Poder Executivo. Mas voltando, então, aqui para a nossa discussão, né, sobre a quem caberia a interpretação da Constituição, devemos olhar esse posicionamento tradicional, né, de que caberia apenas às cortes constitucionais a definição, a interpretação das normas constitucionais, com uma certa ressalva. Afinal, é perfeitamente possível que o STF ele reveja a sua posição inicial sobre um determinado assunto. Até mesmo porque, muitas vezes, as decisões do STF, elas geram uma reação contrária na sociedade como um todo e também aos operadores do direito. De modo que o próprio STF reconheça que a sua posição ela precisa ser revista, né? Até mesmo porque também as diversas mudanças do contexto social podem ensejar essa necessidade de revisão. E tanto é que há diversos mecanismos de reação contra essa decisão dos tribunais constitucionais. Aqui no nosso ordenamento, nós podemos mencionar, por exemplo, uma emenda constitucional que seja absolutamente contrária a um posicionamento anterior do STF, né? O legislador, ele não está vinculado àquilo que decidiu o STF. E nesse sentido, então, né, pessoal, a corte, ela é composta por intérpretes humanos e falíveis, ou seja, né, é perfeitamente possível e aceitável que haja erros por parte de uma corte constitucional, né? Não obstante a atividade por ela desenvolvida exija uma alta seriedade e uma composição por indivíduos que dotados de uma alta capacidade para desenvolver a sua atividade, né, uma vez que ela é fundamental à sociedade como um todo, é possível sim que possa haver erros por parte da corte, né? E nesse sentido, então, deverá ser dada preferência a um modelo que permita uma permanente possibilidade de correções recíprocas no campo da hermenêutica constitucional, com base na ideia do diálogo, ou seja, é melhor que se prefiram aqueles modelos que possibilitam um diálogo entre a Corte Constitucional e órgãos estatais, entidades estatais externas e também a sociedade como um todo, né? Afinal, toda a sociedade, indivíduo, grupos sociais são atingidos diretamente pela Constituição. Portanto, esse diálogo e essa possibilidade de correção recíproca acabaria, então, permitindo uma construção de uma interpretação constitucional mais sólida do que aquela dada única e exclusivamente pelas cortes constitucionais. Seriam essas, portanto, as principais críticas da doutrina a esse modelo tradicional de interpretação constitucional. E aqui eu trouxe até para ilustrar alguns casos em que decisões do STF foram posteriormente alteradas pela própria Corte. Uma delas, né, seria a posição dada pelo STF anteriormente, no sentido de que não seria compatível com a Constituição
a instituição de IPTU progressivo, de acordo com o valor venal do imóvel. Afinal, o STF, considerando a natureza real do IPTU, considerou impossível que fosse fixado o IPTU progressivo de acordo com o valor venal do imóvel, salvo naquelas hipóteses expressamente previstas lá na Constituição pelo constituinte originário, e normalmente associadas à função social do imóvel, mas que não vem o caso agora. Porém, não obstante esse posicionamento do STF, o Congresso Nacional ele editou a emenda de número 29 de 2000, alterando a redação do artigo 156, parágrafo 1º da Constituição, estabelecendo expressamente a progressividade do IPTU. Vejam, portanto, a reação legislativa aqui ao entendimento anterior do STF. E a mesma coisa aconteceu em relação às taxas de iluminação pública. O STF havia um posicionamento anterior no sentido de que seria inconstitucional a instituição dessas taxas de iluminação pública, mas, mais tarde, tivemos a emenda constitucional número 39 de 2002, que autorizou expressamente a cobrança de contribuição para o custeio de iluminação pública, Ou seja, ela autorizou a instituição de taxas de iluminação pública. Mais alguns exemplos aqui. Nós tínhamos lá na redação originária do artigo 29, inciso 4º da Constituição Federal, a fixação de limites máximos e mínimos para o número de vereadores no município, e deixando a incumbência à lei orgânica municipal de fixação desses números dentro desses critérios máximos e mínimos e de forma proporcional aos habitantes daquele município. No entanto, a interpretação que estava sendo dada pelos municípios era no sentido de que eles poderiam discricionariamente definir o número de vereadores da sua própria cidade, do seu próprio município. Porém, o STF ele considerou equivocada essa interpretação que estava sendo dada pelos municípios, ou seja, no sentido de que eles tinham discricionariedade para a fixação do número de vereadores. Mesmo diante dessa decisão, nós tivemos a emenda constitucional número 58 de 2009, que alterou o artigo 29, inciso 4º da Constituição, suprimindo essa regra da proporcionalidade em relação ao número de habitantes e conferindo um maior espaço para a decisão sobre o número de vereadores ao âmbito local, ou seja, conferindo uma maior discricionariedade aos municípios. Portanto, pessoal, o que a gente pode concluir a partir desses exemplos que eu listei a vocês? É que, embora a nossa Constituição ela preveja lá o STF como guardião da Carta Magna, portanto, de modo que, portanto, ele teria, num primeiro momento, a última palavra em matéria constitucional, há, sim, uma certa abertura para revisão e posicionamentos anteriores do STF. Acabamos de mencionar 3 exemplos aí, mas há inúmeros outros verificados na nossa jurisprudência. Portanto, embora defenda-se, haja essa supremacia constitucional reconhecida e consagrada no nosso texto constitucional, também temos, em certa medida, uma abertura à revisão da interpretação dada pelo STF. E essa abertura permite o controle recíproco entre os poderes do Estado, viabilizando a correção de erros na hermenêutica constitucional, conforme eu mencionei a vocês, Então, esse diálogo entre a sociedade como um todo e o STF, como nossa Corte Constitucional aqui, permite a correção de erros anteriores, ao menos teoricamente, deveria ser esse o intuito do diálogo entre as instâncias, e também democratizando aí a nossa hermenêutica constitucional. Perfeito? Então, era isso em relação a quem interpreta a Constituição, mas na próxima aula a gente continua.